No coração denso e úmido do Pará, o rio Xingu serpenteava preguiçoso entre árvores gigantes que pareciam tocar o céu. O sol começava a cair, espalhando laranja queimado no horizonte, e o vento quente carregava o cheiro da floresta, mistura de terra molhada, folhas podres e aquele frescor que só a mata tem ao entardecer. No pequeno barco de madeira, Tião remava com força, as mãos calejadas firmes no remo. Ao lado dele, Caio, seu sobrinho, observava tudo com olhos arregalados. Era sua primeira pescaria noturna, um rito de passagem que o tio insistia ser importante para todo rapaz da região. O silêncio começava a dominar o ambiente, quebrado apenas pelo som da água batendo contra o casco do barco e o rende da madeira velha. Mas, de repente, tudo mudou. Os pássaros, que minutos antes cantavam alegremente, sumiram. O vento parou de soprar. E, vindo da mata fechada, uma voz feminina suave, melancólica, deslizou no ar como um sussurro. Era um canto que ninguém sabia explicar, ao mesmo tempo hipnotizante e arrepiante. Caio sentiu o corpo inteiro arrepiar, e um frio estranho lhe apertar o peito, mesmo com o calor pesado da floresta. Tião baixou a cabeça, murmurando algo inaudível, uma oração antiga, enquanto o barco seguia devagar, como se obedecesse uma força invisível. Não ouve, moleque. Reza baixo e fica firme. Aqui é a curva da Iara, lugar onde o rio vira, mas a vida pode acabar. Ele avisou com voz baixa e tensa, sem olhar para trás. Caio tentou controlar a respiração, mas seus olhos não conseguiam se desviar do reflexo da água. Parecia que o rio escondia segredos mais profundos que a própria floresta ao redor. Enquanto remavam rumo à curva onde as redes seriam lançadas, o tempo parecia desacelerar. Cada sombra entre as árvores parecia ganhar vida. Cada som distante parecia mais perto. E a voz continuava, arrastada, como se chamasse. Caio nunca mais esqueceria aquela primeira noite, a noite em que a lenda começaria a se tornar real. O barco balançava suavemente enquanto Tião e Caio lançavam a rede nas águas escuras da curva da Iara. O silêncio ao redor parecia esmagador, pesado como uma capa de chumbo que envolvia tudo, prendendo até a respiração. Caio sentiu os dedos trêmulos ao tocar a corda da rede. O som da água ao redor era o único ruído, mas, de vez em quando, um sussurro quase imperceptível parecia flutuar no ar, um lamento antigo, cheio de dor e saudade. Quando começaram a puxar a rede, algo resistente se enroscou nos anzóis. Tião franziu a testa, curioso e apreensivo. Ao invés do peso de peixes, sentiram uma coisa estranha, grossa e áspera. Foi quando Caio viu uma trança longa, grossa, negra como a noite, presa firme na rede. Antes se pudessem soltar, a rede estremeceu como se algo enorme puxasse com força brutal. O barco balançou violentamente, jogando Tião quase para fora. Um cheiro horrível invadiu o ar, lama podre, carne velha, apodrecida, que parecia sufocar tudo ao redor. A voz doce e melancólica transformou-se em um gemido agonizante, um som que atravessava a alma. Tião gritou, puxando sua faca para cortar a rede o mais rápido que podia. Mas a água ao redor começou a borbulhar, como se algo estivesse subindo, vindo das profundezas. Os olhos de Caio se arregalaram ao ver a superfície, se mexendo com um movimento pesado e lento. — Vem cá, moleque. Segura firme. Tião avisou, sua voz cheia de medo. O barco parecia preso, imóvel, como se a própria água estivesse tentando engolir eles. Caio engoliu em seco e olhou para a margem, onde a escuridão da mata parecia esperar, densa e silenciosa. O canto voltou, agora mais perto, como se uma presença estivesse ali, observando. O coração de Caio martelava tão forte que parecia que ia explodir. Ele percebeu que aquela não era uma pescaria qualquer. Eles tinham acabado de despertar algo que nunca deveria ter sido tocado. A margem do rio parecia ainda mais escura naquela noite, envolta por uma névoa fina que subia da água como se o próprio ar estivesse chorando. Tião segurava firme o remo, o corpo tenso, enquanto Caio tremia, o olhar fixo na escuridão. De repente, algo surgiu das sombras, uma figura que parecia feita da própria noite. A pele era acinzentada, marcada por cicatrizes que pareciam escamas arrancadas, e os olhos eram brancos, sem vida, sem pupilas, como janelas vazias para um abismo. Mas havia beleza ali,
uma beleza triste, como se aquele rosto tivesse conhecido dias melhores há muito tempo. Ela estendeu os braços lentamente, e a voz que saiu foi um sussurro, doce, mas carregado de ameaça. Não vim buscar os velhos. Vim pelo sangue novo. Caio congelou, o corpo paralisado pelo medo. Tião tentou remar, impulsionado pelo desespero, mas a água parecia viva, espessa como barro, agarrando o barco, impedindo qualquer movimento. A figura se moveu com uma graça sobrenatural, deslizando sobre a água, como se flutuasse entre os mundos. Sem aviso, Caio perdeu o equilíbrio e caiu na água fria. O choque do mergulho fez o coração do menino disparar, mas algo mais o gelou por dentro. Ele sentiu os olhos da criatura presos nele, examinando sua alma. Lá no fundo do rio, Tião mergulhou desesperado atrás do sobrinho, sentindo raízes espessas e frias enroscando em seus pés. No fundo, algo brilhou, um colar de contas azuis, simples, mas cheio de significado. Quando emergiu, encontrou Caio na margem, nu, tremendo, os olhos vidrados fixos na curva da Yara. O menino sussurrou, com a voz trêmula e distante. Ela falou comigo, tio. Disse que foi queimada, amarrada. Chamaram ela de bruxa, mas tudo o que ela queria era cantar. Tião ficou imóvel, o medo pesado no peito. Sabia das histórias antigas, das lendas sussurradas pelos mais velhos. A Yara, aquela mulher que encantava com seu canto, não era mais a mesma. Agora, restava apenas a raiva. O silêncio que tomou conta da vila nos dias após a pescaria foi um peso que parecia sufocar até o ar. O céu escurecia mais rápido, as sombras da floresta pareciam mais densas e o vento carregava um cheiro úmido que fazia o coração apertar. Tião e Caio não eram mais os mesmos. O que aconteceu na curva da Yara havia deixado marcas que nem o tempo poderia apagar. Caio não falava uma palavra. Passava horas sentado na margem do rio, os olhos fixos na água que escorria lenta, como se esperasse que algo surgisse dali. Ao entardecer, uma melodia quase imperceptível escapava dos seus lábios, um canto que parecia flutuar pelo ar, triste, distante, mas que carregava uma força obscura. Tião tentava puxar o sobrinho de volta para o mundo, mas via nos olhos dele o vazio que gelava a alma. E não era só isso. Na vila, os pescadores começaram a sumir. Alguns tentavam evitar a curva da Yara, mas os desaparecimentos continuavam, um a um. Numa noite pesada, Tião seguiu Caio escondido, seu coração batendo forte, o medo pesando em cada passo. Chegando à margem, viu a silhueta da mulher, sentada sobre as pedras molhadas, iluminada apenas pela lua que tentava romper as nuvens. O canto dela era hipnotizante, uma canção que parecia chamar as almas para o fundo do rio. Os olhos da figura brilhavam na escuridão, mais vivos do que qualquer luz, e as tranças longas balançavam como se tivessem vida própria, dançando no vento que não soprava. Mas o que realmente congelou o sangue de Tião foi ouvir, além daquela voz, uma outra, um eco, um segundo canto, como se duas almas estivessem presas, unidas pela maldição. Tião gritou o nome de Caio, mas o menino não respondeu. Estava preso naquele feitiço, naquela canção que arrastava para um destino desconhecido. Ele sabia que a maldição da curva da Yara não era só uma lenda para assustar. Era uma armadilha. Ela não quer só vingança. Quer companhia. Quer levar para longe quem ouvir seu canto. Tião murmurou para si mesmo, sentindo o peso da noite e do mistério. O rio parecia se fechar em torno deles e a floresta emudecer, enquanto o canto ecoava pela curva, buscando novas vozes para sua melodia eterna. A névoa descia lentamente sobre o rio Xingu, envolvendo a curva da Yara, num manto branco que escondia tudo, menos os sussurros se flutuavam na água parada. Caio continuava ali, imóvel, os olhos perdidos no horizonte escuro, como se escutasse canção que agora tinha duas vozes, uma doce, outra fria, unidas num lamento que atravessava a noite. A vila estava inquieta. Os pescadores evitavam a curva com medo e respeito. As histórias de desaparecimentos haviam se espalhado, e ninguém mais se aventurava nas águas depois do entardecer. Tião não desistia. Ele passava horas sentado na margem, tentando entender a maldição que assombrava seu sobrinho e a todos que se atreviam a desafiar a curva. Uma noite, quando a lua cheia iluminava fraco o céu encoberto, Caio começou a cantar de novo, a voz frágil, quase um sussurro. Tião se aproximou devagar, sentindo a tensão no ar.
De repente, a água começou a borbulhar e uma figura surgiu das sombras, sentada sobre as pedras, a mulher da lenda. Seus olhos brilhavam intensamente, hipnotizando quem ousasse olhar. Mas dessa vez, havia algo diferente. Uma outra sombra apareceu atrás dela, outra voz, outro lamento, um espectro novo que parecia se juntar ao canto. Caio olhou para Tião, seus olhos agora cheios de uma tristeza que transcendia a vida. Tio, a Yara não está sozinha mais. Agora somos dois, presos na mesma canção. Tião sentiu o frio da noite entrar nos ossos. A maldição havia se multiplicado, e a curva da Yara ganhará um novo guardião, ou talvez um novo prisioneiro. O rio continuava a cantar, e no entardecer, aqueles que passavam ainda podiam ouvir, entre as folhas e a água, o eco daquela melodia, triste, eterna e perigosa. O verão daquele ano parecia ainda mais sufocante, como se o ar estivesse preso entre as folhas secas da mata que cercava a pequena cidade. Lucas, Mariana e Rafael planejavam aquela pescaria há semanas, e a expectativa os consumia enquanto cruzavam a estrada que levava ao Lago Sombrio, um nome que já despertava arrepios mesmo antes de chegar. A estrada era um fio quase esquecido pela maioria dos moradores, coberta por árvores antigas que, com seus galhos entrelaçados, formavam um túnel quase impenetrável à luz do sol. Cada curva da trilha trazia um silêncio tão pesado que parecia abafá-los, como se a floresta os observasse em silêncio, aguardando. Mariana, sempre a mais sensível do grupo, sentia a pele arrepiar a cada passo, como se a mata sussurrasse segredos esquecidos, histórias que não deveriam ser perturbadas. Ela lançava olhares nervosos para a água escura que surgia à distância, um brilho tênue e sombrio, como uma ferida aberta na paisagem verde. Lucas, por outro lado, encarava tudo com um sorriso debochado, tentando dissipar a tensão. Lá é só um lago, pessoal. Vocês estão deixando a imaginação voar longe demais. Mas, mesmo ele, o mais prático, não conseguiu esconder o leve tremor nas mãos enquanto guardava a vara de pescar no porta-malas. Ao chegar à margem, o grupo foi recebido por uma quietude que parecia cortar a alma. A superfície do lago era negra e imóvel, refletindo apenas as árvores retorcidas que se erguiam como sentinelas ao redor. Um cheiro úmido, misto de terra molhada e algo mais indefinível, quase pútrido, pairava no ar. Mariana sentiu um frio súbito percorrer sua espinha, um pressentimento que não sabia explicar, mas que a fazia querer voltar imediatamente. Enquanto montavam o acampamento, o som dos galhos quebrando sob os passos parecia amplificado, e o bater do coração de cada um se misturava ao silêncio. Rafael, observador e calado, mantinha os olhos fixos na mata, atento a qualquer movimento estranho. Lucas, por mais que tentasse parecer descontraído, não parava de lançar olhares para as águas escuras, onde sombras pareciam dançar sobre a superfície. O sol começava a mergulhar no horizonte, tingindo o céu de tons ardentes de laranja e roxo, e as sombras da floresta se estendiam como dedos longos e ameaçadores, invadindo o acampamento. O lago, antes apenas silencioso, agora parecia respirar, uma respiração lenta, profunda, como se algo antigo estivesse acordando. Mariana sentou-se próxima à margem, tentando encontrar uma sensação de paz, mas a sensação de que estavam sendo observados a envolvia com força. Ela apertou a mão de Rafael, procurando um pouco de segurança naquele cenário estranho e opressor. Lucas, por fim, quebrou o silêncio, tentando puxar assunto para aliviar a tensão. Mas as palavras saíam trêmulas, e seu olhar jamais se desviava do lago que, naquela hora, mais parecia um portal para algo desconhecido. O primeiro dia naquela mata densa terminava sob um manto de estrelas tímidas, enquanto o lago sombrio guardava seus segredos, observando silencioso e paciente, esperando. O crepitar da fogueira era quase a única fonte de calor naquela noite fria, e suas chamas lançavam sombras dançantes sobre os rostos tensos dos três amigos. A escuridão da floresta parecia ter se adensado, como se as árvores se aproximassem, curiosas ou ameaçadoras. Era difícil dizer. Rafael, que até então mantivera um silêncio contemplativo, tomou a palavra com um tom grave e baixo, quase como se temesse que o próprio ato de contar aquela história pudesse invocar algo além. Seus olhos refletiam o fogo, e a voz vibrava com um misto de reverência e medo. Essa é uma história que ouvi dos moradores mais antigos da região, começou ele, sobre o guardião das águas,
uma criatura ancestral que protege o lago e tudo que nele existe. Dizem que não é nem humano, nem animal, uma aberração de escamas negras que brilham sob a luz da lua, olhos vermelhos que parecem perfurar a alma, e tentáculos que se movem como algas, mas com uma vontade própria, quase hipnótica. Mariana apertou o casaco em torno do corpo, sentindo um frio que não vinha do ar. A floresta, com seus sons abafados e imprevisíveis, parecia ganhar vida com aquelas palavras. O estalo de uma árvore ao longe fez o grupo se encolher em silêncio. Quem encontra o guardião e vê seus olhos, Rafael continuou, engolindo a saliva. Não o esquece jamais. Poucos são os que conseguem sair para contar. Dizem que ele exige um sacrifício, um ritual antigo, esquecido pelo tempo, que mantém a paz entre ele e os moradores. Outros acreditam que o lago em si ganha vida para proteger seus mistérios. Seja qual for a verdade, o lago não é um lugar para brincadeiras. Lucas respirou fundo e tentou rir, mas o som saiu seco, sem graça. Lenda ou não, estamos aqui agora. Temos que ficar atentos, mas não podemos deixar o medo dominar. Mariana, porém, sentia uma ansiedade crescente, um aperto no peito que não conseguia controlar. As histórias de Rafael pareciam ressuscitar algo no silêncio da floresta, como se uma presença invisível os rondasse, impaciente. Enquanto o vento aumentava, carregando folhas secas e sussurros quase inaudíveis, uma sensação de vulnerabilidade os envolvia, como se o lago e a mata estivessem despertando, atentos ao menor movimento. Rafael terminou seu relato com um olhar distante, como se enxergasse além da fogueira. Se quisermos sair daqui com vida, talvez precisemos mais do que apenas coragem. Talvez o guardião esteja esperando para ser respeitado. O trio ficou em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos, enquanto o lago negro refletia a luz da lua crescente, calmo e traiçoeiro, guardando seu segredo sombrio. A noite desceu como um manto pesado, envolvendo o lago e a floresta em um silêncio quase absoluto, como se o mundo tivesse parado de respirar. A única luz vinha da lua cheia, que refletia na superfície negra da água, agora com um brilho metálico e frio, que parecia pulsar como um coração distante e ameaçador. Lucas estava sentado próximo à margem, com a vara de pescar firmemente presa nas mãos, tentando manter o foco. Mas os seus olhos traíam o que ele tentava esconder, o medo que crescia em seu peito, que se apertava a cada som abafado vindo da mata. Foi então que o silêncio foi cortado por um ruído estranho, um arrastar lento e úmido, vindo das profundezas do lago. O som gelou a espinha de todos, o ar pareceu se condensar em torno deles, sufocando. A vara de Lucas dobrou com força, quase arrancando seus braços do lugar. Ele puxou com toda a força que conseguiu, sentindo uma resistência brutal na ponta da linha, como se algo enorme estivesse preso ali. Seu coração disparou enquanto uma sombra surgiu na água, dois olhos vermelhos, brilhantes, que vitavam diretamente, penetrando sua alma. Mariana soltou um grito sufocado, encostando-se em Rafael, enquanto ele tentava, com esforço, puxar a vara para longe da criatura. A água se agitou violentamente, ondas negras se erguiam e caíam, e algo gigantesco emergiu parcialmente, tentáculos escamosos e ondulantes que desapareciam tão rápido quanto surgiam. O silêncio retornou, pesado e ameaçador, e o medo se tornou uma presença tangível, quase palpável. Os três ficaram imóveis, congelados, olhando para o lago que parecia guardar uma fúria antiga e insondável. Mariana sentiu o ar faltar em seus pulmões, um frio cortante invadindo seu corpo. Rafael murmurava palavras sem sentido, tentando recuperá-lo. Controle, mas o pânico crescia como uma tempestade prestes a explodir. Lucas finalmente quebrou o silêncio com uma voz trêmula. Isso não é um peixe, não é nada que eu já vi. Precisamos sair daqui. Agora. Mas o lago parecia ter fechado as portas para eles. O ar ficou denso, e a floresta ao redor parecia se fechar, como se o próprio guardião estivesse vigiando seus passos. A noite que prometia ser uma aventura tranquila se transformará no pesadelo que nunca poderiam esquecer. A madrugada chegou como um sussurro frio, carregando consigo sons distantes da floresta que pareciam se aproximar a cada instante. O vento os unia entre as árvores, trazendo ecos de folhas secas que se arrastavam pelo chão, enquanto o trio permanecia inquieto ao redor da fogueira que teimava em resistir ao frio cortante. Rafael, ainda ofegante, lembrava-se das palavras da lenda e sentia o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros.
Ele falou com a voz carregada de urgência. Se quisermos sobreviver a esta noite, temos que fazer o que os antigos moradores faziam, o ritual para apaziguar o guardião. Dizem que há um objeto sagrado enterrado nas margens do lago, um medalhão que pertenceu a um sacerdote que tentou aplacar a criatura há muito tempo. Mariana e Lucas trocaram olhares de dúvida, mas sabiam que não havia alternativa. O medo que os paralisava precisava dar lugar à ação, ou então seriam engolidos pela escuridão que os cercava. Com lanternas tremendo nas mãos, eles se aproximaram da velha árvore tortuosa, cujas raízes se estendiam como garras para dentro das águas negras. Cada pá de terra removida parecia resistir, como se a própria floresta estivesse se recusando a revelar seus segredos. O som de algo rastejando nas sombras ao redor aumentava, e um sussurro baixo, incompreensível, parecia vir do lago, fazendo o coração bater mais rápido e o ar faltar nos pulmões. A tensão era quase insuportável, uma mistura de desespero e esperança misturadas em cada gesto. Finalmente, a pá atingiu um objeto frio e pesado. O medalhão reluziu fracamente, pulsando com uma energia antiga e obscura. Rafael o pegou com cuidado, sentindo um arrepio atravessar sua pele. Com a voz firme, ele começou a recitar as palavras do ritual, uma oração em uma língua esquecida, cheia de seus guturais e pausas carregadas de significado. Mariana e Lucas permaneceram atentos, o olhar fixo na água que parecia se mover sob a luz da lua, enquanto o vento aumentava, trazendo um presságio inquietante. A floresta inteira parecia prender o fôlego, e por um instante tudo ficou em silêncio. Depois, um ruído pesado e distante surgiu, como se algo colossal despertasse lentamente, e o lago, antes calmo, começou a ondular com uma energia selvagem e imprevisível. O ritual havia começado, mas a dúvida permanecia. Seria suficiente para aplacar o guardião? Ou haviam apenas provocado algo ainda mais terrível? Quando Rafael terminou a última palavra da oração, um silêncio pesado tomou conta do lugar, como se o mundo tivesse cessado seu movimento por um instante. O lago, que antes parecia repousar em uma calma ameaçadora, começou a mudar. Pequenas ondas formaram-se na superfície negra, refletindo a luz trêmula das lanternas como chamas dançantes. Por alguns segundos, nada mais aconteceu além desse lento movimento da água, e os três amigos olharam-se aliviados, acreditando que o ritual havia funcionado. Mas então, um som profundo e gutural ecoou por entre as árvores, um rugido antigo e inumano que fez a pele de Lucas arrepiar. Das águas emergiu lentamente a criatura do guardião, seu corpo escamoso reluzindo sob a luz pálida da lua, olhos vermelhos ardendo com uma fúria ancestral. Para a surpresa dos três, o guardião não avançou, apenas os observou com um olhar pesado e julgador, como se pesasse a coragem e a sinceridade daqueles que ousaram invadir seu domínio. Um frio glacial percorreu o ar, congelando os sentidos, e o lago parecia sugar toda a energia ao redor. Depois de alguns momentos que pareceram eternos, a criatura desapareceu nas profundezas, deixando para trás um rastro de bolhas que se dissiparam lentamente na superfície escura. Sem hesitar, o trio se levantou e começou a correr pela trilha de volta à estrada, com o coração batendo acelerado e o fôlego quase preso no peito. O silêncio da floresta foi quebrado apenas pelo som apressado de seus passos e o eco distante de algo que os observava. Eles não falavam, cada um absorvido pelo próprio medo e alívio. Sabiam que aquele lugar não era para qualquer um, e que a lenda do guardião das águas era mais real e aterradora do que poderiam imaginar. Enquanto a estrada finalmente apareceu à frente, iluminada pela luz fraca da manhã, uma certeza inquietante os acompanhava. O lago sombrio guardava seus mistérios em silêncio profundo, e quem ousasse perturbar seu sono talvez não tivesse a mesma sorte que eles. No fundo, uma dúvida persistia. Havia algo mais ali, algo que aquela noite não revelou, um segredo enterrado nas profundezas escuras e intocadas, esperando pacientemente por sua próxima visita. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!